Ok, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no coração de cada um de vocês. Esse é o nosso desejo, é a nossa esperança, é o sentimento que há no nosso coração. Que todos os amados irmãos, amigos e tantos quanto tiverem acesso a esse vídeo através das redes sociais, Facebook, YouTube, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá certo? E principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo difícil, tempo de crises, de incerteza, de insegurança. Aí é que nós precisamos estar mais dependente e debaixo dos cuidados do Senhor nosso Deus. Eu quero conversar um pouquinho com vocês nesse final de tarde, já início de noite, conversar um pouquinho dentro da palavra de Deus, porque, como já temos dito, a palavra de Deus é a única fonte que nos dá segurança, a única fonte que é pura, que é verdadeira, a única fonte que nós podemos, de fato, saciar a nossa fome, os nossos anseios e também de sedentar a nossa sede. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de crise, de problemas, pandemia do coronavírus, tá certo? Uma ameaça iminente, e nós estamos apavorados, com medos, estamos isolados, vivendo um distanciamento social, e isso não é bom de forma alguma. Nós estamos no seio da nossa família, tá certo? Pelo menos nós estamos tendo a oportunidade de dar mais atenção à nossa família, à nossa casa, aos nossos filhos, nossas esposas e familiares de um modo geral, aqueles que estão convivendo debaixo do mesmo teto. Então, pelo menos alguma coisa de positivo nesse isolamento social nós poderemos extrair, né? Que é exatamente essa convivência mais próxima com a família, com os filhos e etc. Só que são momentos que nos causam medo e preocupação, porque nós não podemos viver todo o tempo no casulo, nós não podemos viver todo o tempo dentro de nossa casa, sem poder trabalhar, sem poder ter uma vida ativa, sem poder produzir, porque nós nos alimentamos. E diga-se de passagem que quando nós estamos em casa, nós consumimos muito, nós nos alimentamos várias vezes por dia, nós utilizamos energia, utilizamos água, utilizamos produtos. Então, de uma certa forma, o consumo aumenta e a necessidade de provisão, a necessidade de alimentos, de produtos, ela se torna mais necessária, se torna mais constante nas nossas vidas. Sempre a gente precisa estar trabalhando para repor. E se a gente não produz, se a gente não está recebendo salário, como é que nós vamos repor a nossa despensa? Então, é uma preocupação muito grande, é o que está acontecendo hoje. As autoridades, elas não estão sabendo como lidar com essa situação. Alguns dizem que tem que ter o isolamento social, é uma medida eficaz para o combate, para que a gente venha quebrar, romper com o alastramento desse vírus. Outros já dizem que tem que voltar ao trabalho e ficar em casa somente aquelas classes de pessoas, os mais idosos ou pessoas que têm algum tipo de enfermidade, problema crônico, que precisa ficar isolado. E finalmente que fica aquela disputa, né? Quem está certo? Qual é a opinião que vale? E o que nós devemos fazer? Como é que nós vamos enfrentar o coronavírus? Dentro de casa? Com medo dele? Ou vamos para a rua atacar ele ou ser atacado por ele? Como é que nós vamos enfrentar? E agora? Meu Deus. É complicado, né? Eu não sei se. Eu acho que eu não tenho uma resposta pronta. A gente precisa pensar muito sobre isso. As autoridades não têm uma resposta pronta. Eles estão buscando a melhor forma. O governo do estado, do nosso estado, Piauí, por exemplo, segunda-feira eles vão fazer uma avaliação, até porque o decreto só vai até terça-feira, e eles vão fazer uma avaliação do cenário da evolução do problema e ver qual é a melhor forma de lidar nos próximos dias, na próxima semana, se continua trancado, se continua isolado, ou se já começa a abrir alguma coisa, já começa a tentar funcionar, porque a máquina vai travar. A máquina pública vai travar.
E daqui a pouco, se houver o desabastecimento, por falta de movimento, por falta de produção, por falta de pessoas que venham trabalhar como mão de obra na produção industrial. E como é que fica a situação das pessoas que não têm um salário fixo, uma renda fixa, que precisa estar no dia a dia, lava um carro, vigia um carro, limpa um quintal, sei lá, dá uma faxina, um diarista que fica... Esses trabalhos informais, como é que fica essas pessoas que não estão podendo trabalhar? Eu imagino que a despensa dessas pessoas já está vazia ou já se esvaziando. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Mas a palavra de Deus, ela nos dá esperança nessa situação. Nessa situação, ela nos dá esperança. Eu quero chamar a sua atenção para a gente meditar num texto da palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. Texto muito bem conhecido. A hora que nós começarmos a ler o texto, você já vai saber, antes que eu anuncie posteriormente, você já vai saber de que se trata esse texto. Quem é o personagem da história, o que aconteceu lá naquela época. Diz assim o texto. Davi disse a Samuel: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja e lutará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Ou seja, como Saul não pôde impedir a Davi, um jovem, não sei se tinha 20 anos, bem jovem mesmo, mas com uma disposição e um vigor extraordinário. A única coisa que Saul pôde desejar a Davi nesse momento era que ele de fato tivesse, como se diz na linguagem popular, que tivesse sorte. Mas aqui ele disse: vai, que o Senhor seja contigo. Desejou realmente que a misericórdia de Deus estivesse sobre Davi naquele momento que estava se dispondo. Meus queridos, o que estava acontecendo aqui nesse texto? É preciso que a gente tenha aqui realmente uma sintonia com o momento, com a época. O exército de Israel estava em guerra na época de Saul. Saul, rei de Israel, primeiro rei de Israel, tá certo? Assumiu o trono num momento de muita dificuldade. Ali ele fez aquela transição onde encerra o período dos juízes, e o povo cansado de ter líderes e alguma coisa incerta, e eles pediram um rei. Foi aquela dificuldade toda. Samuel não quis aceitar. Samuel falou com Deus, aí Deus disse: não, faz o que o povo está pedindo, né? Na verdade, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim há muito tempo. E ali Samuel faz aquela transição, unge a Saul como rei de Israel. Um momento difícil de guerras, eles estavam já sei lá, 300 anos ali já na Terra Prometida, mas foram períodos turbulentos, né? Na época dos juízes a gente vê ali o que aconteceu com eles ali. Eles tiveram muitas dificuldades na época dos juízes, porque não conseguiram avançar e conquistar toda a Terra. Então ali aqueles 300, 400 anos, aquele período ali era de muitas guerras, muitas conquistas, e também foi momentos de derrota. E um dos piores inimigos dos israelitas eram os filisteus. Tiveram vários embates, e aqui nesse contexto aqui, eles recentemente eles tinham tido confrontos, e eles tiveram mais um pouco atrás. Se você voltar aqui nos primeiros capítulos de Samuel, você vai ver que houve uma guerra terrível entre israelitas e filisteus. Eles perderam a guerra, perderam inclusive a arca, e aí morreram alguns líderes, e aí foi um caos, foi uma desgraça para os israelitas. E eles agora com o reinado de Saul, eles ainda estavam enfrentando essa dificuldade. E
aqui mais uma das guerras acontece, e essa guerra aqui ela se apresentou de uma forma diferente, porque os filisteus agora, eles tinham um homem de guerra, um gigante, alguém que de fato tinha muita experiência com batalhas, alguém que poderia verdadeiramente defender a bandeira dos filisteus, e um homem que era temido, porque ele não era um homem normal, não era um homem de uma estatura média, ele era acima da média, tanto na sua altura física, o seu fisiológico, ele era diferente de qualquer homem comum. Então, ou seja, era um homem que colocava medo nos demais pela sua estatura, pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu poder de luta, de guerra e de batalhas. Era um verdadeiro guerreiro. E aqui os filisteus se apresentaram e começaram a ameaçar a Israel. Tá certo? Então, por conta dessa situação, o exército de Israel, eles ficaram lá apostos um contra o outro num período de mais ou menos 40 dias. E todos os dias esse guerreiro Golias, ele saía diante das fileiras e ameaçava Israel e dizia: será que não tem nenhum homem aí para lutar contra mim? E todo dia era aquela ameaça. E o exército de Israel, escondido nas montanhas, escondido, amedrontado, apavorado, ninguém colocava a cara fora e não se apresentava um homem que tivesse coragem de enfrentar Golias, né? Para que houvesse um duelo singular entre apenas um guerreiro de cada exército e que fosse resolvido aquela disputa, para que não tivesse uma batalha convencional, uma batalha generalizada de todos os soldados envolvidos, todos contra todos. Houve apenas o duelo de um contra um. Então foi essa a ideia que surgiu. E dentro do povo de Israel, dos soldados, não apareceu um na altura, ou pelo menos que tivesse a coragem de se propor. Então, naquele momento, complicou, a coisa escureceu para os israelitas, para o próprio rei Saul. Foi um momento de trevas, um momento de dificuldade, onde eles não sabiam o que fazer. Talvez hoje não seja diferente. Talvez nós estejamos como esse exército aqui de Israel, como Saul, com medo. Ou quem sabe até acovardados, né? Mesmo a gente tendo a palavra, confiando em Jesus, sendo um filho de Deus, mas talvez nesse momento a gente esqueceu que existe Deus, esqueceu Bíblia, esqueceu tudo, esqueceu a fé, e a gente está aterrorizado, apenas olhando para o coronavírus, com medo, né? Com medo desse gigante. Mas eu quero dizer para vocês um detalhe interessante. Se o coronavírus hoje, ele de uma linguagem simbólica, figurada, poderíamos dizer que o coronavírus hoje é o gigante Golias. Só que existe um exército inimigo maior do que o gigante Golias. Existia lá um número muito maior, que estava agora escudado, se resguardando através desse guerreiro. Existem hoje muitos problemas, tão perigosos quanto o corona, ou até pior do que o coronavírus. E a gente nunca se apavorou a dengue, tantos problemas, sarampo, febre amarela, vários surtos, o Zika que apareceu, chikungunya. Tem a questão social, o desemprego, existem as pessoas em situação de rua, certo? As pessoas que estão a mendigar, uma série de problemas, de caos social, os hospitais. Parece que os hospitais estavam bem. Então a mensagem que a gente tem, o sistema de saúde vai colapsar. Colapsar? Não, faz tempo. Faz tempo que a saúde pública é falida. Ainda respira na UTI, ou seja, a própria saúde pública já vem na UTI há muito tempo. Esse é um problema terrível. Quantas pessoas têm morrido nos hospitais, têm sofrido nos hospitais? Quantas pessoas têm morrido ali porque não tem um tratamento adequado? Não porque falte a boa vontade das pessoas, mas porque o sistema ele é insuficiente, ele não tem todas as condições. Porque a população brasileira, nós somos milhões, 210, 211 milhões, muita gente. E esse sistema sempre foi um sistema complicado. Nós que usamos a saúde pública, nós sabemos disso. Então,
eu quero chamar a tua atenção para não olhar só para o Golias, certo? Para o coronavírus. E os filisteus e todo esse exército de problemas, né? Todo esse exército caótico que tem, que a gente não está vendo, só está olhando o Golias. Foi assim que o povo, eles ficaram com medo, porque naquele momento eles viram aquele monstro diante deles e esqueceram o exército. Estavam com medo daquele monstro. Olha só, com medo de uma situação, sendo que 10 estavam em volta, 10 que eram piores e que inclusive já tinham trazido para eles problemas terríveis. E às vezes a gente esquece. Eles esqueceram ali e eles agora ficaram aterrorizados. Eles ficaram ali por mais de 40 dias e aquela situação, se Deus não intervém ali, se Deus não usa ali um menino, um jovem, para resolver aquele problema ali, talvez tivesse ficado 80 dias, talvez tivesse até secado ali, morrido todo mundo. Ou se rendido, diz, não, pode nos levar e nos destruir, porque nós não podemos resolver nada. Queridos, como é que você está nesse momento? Você está olhando só para esse problema e os outros problemas? Não, pastor, realmente nós estamos vendo a situação, estamos com medo, porque se a gente não morrer do corona, a gente vai morrer de outro problema, a gente pode morrer de fome, a gente pode mendigar, pode a empresa fechar as portas, a pessoa pode ser dispensado e ficar desempregado, e aí tem um problema muito maior pela frente. Querido, eu tenho um conselho para ti. Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos aprender a enfrentar o gigante que estão ameaçando as nossas vidas. Vamos olhar para a palavra de Deus e aprender a lidar com os problemas do dia a dia. Não são contra pessoas. A palavra diz que a nossa luta não é contra o ser humano, não é nem contra carne, nem contra sangue. A nossa luta é uma luta espiritual, é contra as forças malignas, é contra as potestades espirituais que habitam nas regiões celestes. E nós sabemos que toda essa situação aí existe uma influência satânica por trás de tudo isso, porque toda coisa boa vem de Deus. Agora, nada de ruim vem de Deus. As coisas ruins são do homem, são carnais, são terrenas e são diabólicas. Tá certo? Então saiba disso. Então, a nossa luta não é contra pessoas. Nós não temos que agora ficar xingando, esculhambando o presidente, governador, prefeito, porque fez isso ou deixou de fazer o Congresso, ou quem quer que seja. Para com isso. Você está perdendo o foco. É isso que nos faz perder a batalha. Um reino dividido não prospera. Se a gente se dividir como nação, nós vamos nos matar uns aos outros. Em vez de a gente matar o problema, enfrentar o problema, enfrentar a crise, não, a gente vai se matar. Você não é meu inimigo, eu não sou seu inimigo. As nossas autoridades, o presidente, senador, deputado, governador, prefeito, vereador, as autoridades, judiciário, eles não são nossos inimigos. Para com isso. Para com isso. Você está enfrentando alguém que pode te ajudar, está ao teu lado. Para com isso. Você tem um inimigo maior. Você tem um foco que não são as pessoas, são os problemas. Nós temos que atacar o problema. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para vencer o problema. Não é para vencer as pessoas. O que nós vamos ganhar vencendo? O que nós vamos ganhar derrotando? O que nós vamos ganhar com o caos das nossas lideranças? O que nós vamos ganhar? O que nós ganhamos? No Brasil, no caos político que nós já vivemos no passado, tantos problemas. O que o Brasil ganhou? Não ganhou, não. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Os problemas do passado, que é divisões políticas. Todo mundo perdeu. Então, querido, vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos olhar para o problema. Davi chegou ali, Davi foi visitar os irmãos dele a pedido do pai. E quando Davi chegou ali, foi exatamente numa daquelas horas quando o gigante saía para ameaçar o exército de Israel. E ele ouviu aquela ameaça. E ele perguntou, o que está acontecendo aqui? Aí o pessoal foi explicar, não, rapaz, olha, deixa eu te contar aqui o que está acontecendo. A coisa aqui está séria. E contaram para ele, nós estamos aí com tantos dias, 40 dias, sendo ameaçado. Mas não apareceu um. Nós não temos coragem de enfrentar. Saul estava escondido. Saul estava lá no acampamento dele com medo. E olha que, em termos de estatura, se você for ler a história, Saul era o homem mais alto dentre
os da sua época. Era um homem de uma estatura superior aos demais que tinham uma estatura convencional. Então, poderia ser aquele que deveria se dispor. Alguém bem experimentado, bem treinado, um homem que tinha um perfil físico na altura para enfrentar Golias. Foi o primeiro que se escondeu. Olha só, não teve coragem de colocar a cara a tapa. E Davi, um garoto de 18, 20 anos, ali bem jovem, Davi disse, eu vou enfrentar esse gigante. Ele não está ameaçando a homens, ele está afrontando o exército do Deus vivo, povo de Deus. Querido, esses problemas, eles estão ameaçando nós, o povo de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Então você que crê, você que aceitou Jesus, você que se entregou a Cristo, você pertence ao Senhor. Você é filho de Deus. Aquele que recebeu a Cristo é filho de Deus. Então esse problema vem contra você. Você é um filho de Deus. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Todas as situações que acontecem são permitidas por Deus. Porque Deus tem um plano superior, Deus tem um plano perfeito, um plano eterno. Tudo converge para que Deus cumpra com a sua vontade. Nós não sabemos, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que batalhar, nós temos que lutar, nós temos que enfrentar os desafios, nós não temos que temer nem a morte. Até porque aquele que crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz, já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós já temos vida eterna em Cristo. A nossa morte é apenas uma viagem. A gente sai desse mundo e a morte ela é um veículo que nos leva para Deus. Então a gente não precisa ficar com medo de morrer. Nós temos que ter medo da condenação eterna. Nós temos que ter medo de pecar contra o Senhor. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Portanto, Davi se colocou ali alguém disposto. Quando você compara um contra o outro ali, você vê que é um contraste. Um gigante contra uma criança. É tanto que Golias, quando viu Davi, disse, rapaz, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira. Golias até questionou, será que eu sou algum animal, algum cão, algum para ser espancado, enxotado? Ele zombou de Davi, ele viu uma criança. Ele olhou de cima para baixo e disse, não é possível, uma criança, um menino, para vir me enfrentar. Será que não tem homem aí não? Mas ele estava equivocado. E aí Davi se apresentou diante de Saul e disse, olha rei, fica tranquilo, eu vou enfrentar. Quando ele disse isso, Davi disse, meu filho, pelo amor de Deus, você vai para onde? Você é um menino, você é jovem, ele é um guerreiro experimentado. Davi disse, eu já tive experiência. Já matei leão, já matei urso. E o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, quando eu cuidava das ovelhas de meu pai. Eu tive a coragem de enfrentar essas feras e derrotei elas. E assim como o Senhor me livrou do leão, me livrou do urso, o Senhor vai me livrar desse incircunciso. O Senhor vai me dar a vitória. Olha só. Olha só como é que Davi se posiciona. Ele se entrega na mão do Senhor. Ele disse, Senhor, estou aqui para ser usado por ti. Estou aqui para ser enviado por ti. E ele disse, eu vou. No nome do Senhor, eu não vou por mim, eu não vou pelas minhas próprias forças, mas em nome do Senhor eu vou enfrentar. Sabe como é que nós vamos enfrentar esses problemas? Coronavírus, desemprego, fome, escassez, enfermidade, crise social, crise política. Nós vamos enfrentar confiando no Senhor, orando, trabalhando, se colocando ao lado das pessoas. Vamos ajudar as pessoas, vamos cuidar das pessoas. Davi estava olhando para um exército inteiro de pessoas, de soldados desencorajados, com medos, isolados, desolados, com o coração aterrorizado, o pânico, o desespero tinha tomado de conta do coração do exército de Israel. E Davi disse, fiquem em paz, fiquem em paz, eu vou lutar por vocês. Querido, as pessoas hoje, elas estão em pânico, elas estão com medo, as pessoas de idade, tá certo? Aquelas pessoas que têm um problema de saúde, diabetes, colesterol, pressão alta e dentre outros problemas, uma saúde frágil, elas estão com medo.
Os filhos desses senhores, dessas senhoras, estão com medo. Nós temos que olhar para essas pessoas e por estas pessoas. Nós temos que olhar, nós temos que orar, nós temos que nos colocar à disposição dessas pessoas. Eu tenho feito isso com a nossa igreja, eu tenho me colocado à disposição, tenho ligado para os irmãos, para os líderes. Meus queridos, eu estou aqui. Sou um homem mais novo, certo? E estou aqui. Se tiver que me deslocar, se tiver que enfrentar o perigo, se tiver que socorrer alguém, se tiver que fazer uma compra, se tiver que ir na farmácia, no supermercado, se tiver que resolver alguma coisa, me ligue, eu estou à disposição. Nós temos que ter coragem de trabalhar. Nós temos que ter coragem de enfrentar a vida. Eu não estou querendo dizer para vocês que nós temos que quebrar as regras das autoridades, os protocolos e fazer tudo achando que nós somos invencíveis. Não. Eu estou trazendo uma palavra para o teu coração. Certo? Aqui, ó. Nós estamos trabalhando isso aqui, ó. Nossa mente fortalecendo. É isso aqui. Porque é aqui onde nós ganhamos tudo. É aqui onde nós perdemos tudo. É a mente, é o psicológico. Então essa palavra é para o teu coração. É para fortalecer a tua mente. É para dizer para você, não tenha medo. Confia no Senhor. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo dos problemas. E se coloque diante do Senhor. E diga, Senhor, não sei como fazer, mas estou aqui diante de ti. Me orienta. Me dá força. E o que Davi fez? Davi pegou a sua funda e Davi foi lá no ribeiro e pegou 5 pedras. Escolheu 5 pedras, porque Davi, ele atirava pedra de funda, ele era um exímio atirador de pedras com funda. Ele tinha uma pontaria extraordinária. Ele era uma pessoa guerreira, uma pessoa que tinha uma destreza impressionante. E ele foi lá e escolheu 5 pedras e veio. E foi para o combate. Enquanto o Golias ameaçava e dizia tantas aberrações, Davi disse, tu vem com a mim, com espada, com lança e com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Em nome de Jesus, o coronavírus vai ser derrotado. Em nome de Jesus, o coronavírus. Em nome de Jesus, a fome. Em nome de Jesus, o desemprego. Em nome de Jesus, a nossa economia não vai se quebrar. Em nome de Jesus. Deus vai abençoar o Brasil. Deus vai abençoar as empresas, as indústrias, aqueles que produzem, aqueles que geram portas de emprego, aqueles que são postos de trabalho, que oferecem vagas de emprego. Eles não vão quebrar. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar, porque a nação precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir o alimento. É bíblico que o homem trabalhe, é bíblico. Eu estou incomodado com esse período, eu estou orando, meu Deus, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Nós temos que trabalhar. Nós sentimos a dificuldade. Então é nesse momento que nós temos que orar, que nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, estou aqui diante do Senhor para agir conforme a tua orientação. Então Davi foi lá com uma funda, 5 pedras, e ele venceu o gigante. E eu quero te dizer, usa essa ferramenta de Davi para atacar essa crise, para atacar esse gigante que está atormentando a nós, que está atormentando o país, que está atormentando as autoridades, que está atormentando o mundo. Usa. A funda, de uma maneira figurada, ela pode ser a nossa fé. Quanto melhor nós usarmos a nossa fé, certo? Quanto mais nós exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência do Senhor, mais força nós teremos para atirar com a funda. E as pedras? O que seriam essas pedras para nós, querido? A nossa pedra é Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Jesus Cristo é a nossa pedra. Jesus Cristo é a nossa arma. Davi usou 5 pedras. Ele foi lá e escolheu 5 pedras. Você conhece o nome de Jesus, conforme Isaías 9:6? E ele será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Usa a tua funda. Toma essas pedras, que é Cristo. Toma elas. Toma elas.
é a tua arma, é a forma que você vai vencer, é confiando em Jesus, é acreditando em Jesus, é falando com Jesus, é orando em nome de Jesus, é clamando por Jesus. Você sabe onde é que Jesus está? Sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. A tua oração, a nossa oração, que nós lançamos aos pés do Senhor, elas são colhidas, elas são apresentadas diante do Pai, e nós temos alguém lá que fala pela gente. Jesus está falando por nós. Jesus está defendendo a nossa causa. Jesus está advogando a nossa situação. Então, querido, clama em nome de Jesus. Senhor, repreenda esse mal. Repreenda essa peste, essa praga que tem assolado a humanidade. Tem misericórdia daquelas pessoas que já estão nos hospitais ali, acometidas, que estão numa situação difícil por conta desse problema. Aquelas pessoas que estão nas ruas, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que já estão passando necessidade, aquelas pessoas que estão já sendo despejadas dos seus serviços, desempregadas, perdendo ali a sua fonte de renda, de sustento para a sua família. Começa a clamar pelo Senhor, começa a pedir a misericórdia do Senhor. Vamos clamar para que Deus intervenha na situação do nosso país, na situação do nosso mundo. É dito, entre aspas, que o Brasil é um país cristão. E o cristão, biblicamente, é aquele que é parecido com Jesus, é aquele que segue a Cristo. Que cristianismo é esse? É nesse momento que nós temos que confiar no Senhor. É nesse momento que nós temos que confiar no Senhor. Nós não estamos negando nada aqui. Nós estamos afirmando os gigantes. Nós estamos afirmando o exército inimigo, que são os problemas que têm assolado o país e têm matado milhares de pessoas por ano. Nós temos grandes inimigos no Brasil, muitos inimigos no Brasil, que não são pessoas, são as enfermidades, são as situações, são as tragédias, é o caos que tem se instalado há muito tempo, né? Corrupção, uma série de problemas que são nossos inimigos, não são pessoas, mas é nesse momento que a igreja precisa orar, é nesse momento que a igreja precisa tomar a sua funda, tomar a pedra e começar a atacar o gigante. Nós atacamos em oração, nós atacamos com a palavra de Deus, nós atacamos glorificando a Deus, nós atacamos intercedendo pela nação, orando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos seus eu ouvirei. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor dos céus ouvirá. Ele vai perdoar o pecado. Ele vai sarar a nossa terra. Nós estamos precisando de perdão. Nós estamos precisando de cura. Nós estamos precisando de libertação. Porque nós estamos aí há muitos dias, há muito tempo, sendo atacados, sendo acuados. Nós estamos encurralados por conta dos inimigos. Inimigos estes que só Jesus Cristo pode vencer, porque Jesus Cristo é a solução para a humanidade, porque Jesus Cristo é a solução para mim e para você. Mas preciso que tenha coragem, é preciso que se tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que a luta de Davi e Golias foi uma luta que apresentou uma discrepância muito grande. Um gigante lutando contra uma criança. Um guerreiro lutando contra um inexperiente. Então, Davi venceu, porque o Senhor venceu por Davi. Davi venceu, porque o Senhor usou aquela pedrada para derrubar o gigante. Davi usou, porque o Senhor é Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das batalhas, Ele é o nosso general. Então, querido, chama o Senhor. Chama o Senhor, clama ao Senhor para que Ele entre na tua batalha, para que Ele entre na tua luta. Se apega com o Senhor e levanta a cabeça. Para com isso, nós não podemos nos acovardar diante dos problemas. Pastor, mas eu não posso sair de casa. Eu também não estou podendo não, mas eu estou podendo orar. Você pode orar, você pode confiar na palavra, você pode fazer isso. Nós não estamos podendo no momento sair de casa, mas nós podemos orar e confiar. E clamar ao Senhor, interceder, suplicar pelas misericórdias do Senhor. Por que eu estou trazendo essa palavra para você? É porque essa palavra veio para o meu coração. Deus falou comigo através dessa palavra. Deus falou. O Senhor me levantou. O Senhor me colocou de pé. Eu estou de pé, diante de Deus, clamando, orando,
sempre, para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, para que Ele repreenda essa peste, para que Ele dê sabedoria aos governantes, às autoridades, para que eles venham conduzir a nação, porque são eles que têm o poder, são eles que podem decidir, são eles que podem decretar as leis. Então, ore para que eles tomem as decisões corretas. E vamos orar para que esse gigante seja vencido, para que esse exército inimigo seja vencido. E ele só será vencido se nós confiarmos e agirmos com o Senhor Jesus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, ele falou essas palavras. Portanto, aprenda a enfrentar esse momento difícil. O gigante, coronavírus, talvez seja o Golias. Os filisteus são todos os outros problemas que são muito maiores, são muito mais do que um gigante. Nós temos que vencer o Golias e nós temos que vencer os filisteus. Não é só vencer o Golias, mas é vencer os filisteus. Mas se vencermos o Golias, os filisteus vão correr, os demais problemas vão correr. Então, em nome de Jesus, se coloque diante de Deus, nas mãos do Senhor, como Davi se colocou nas mãos do Senhor. E Ele vai te orientar naquilo que você deve fazer. Tá certo? Então, Deus abençoe a sua vida. Levanta a cabeça. Sorria, se alegre, se fortaleça, se entregue na mão do Senhor, confie mais no Senhor. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor cuida. Ele disse: busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Basta a cada dia o seu mal. Então, cada dia nós já temos os nossos problemas, a cada dia nós já temos as nossas dificuldades. Basta. Então vamos vencer hoje. Amanhã é um novo dia. Se a gente amanhecer vivo amanhã, né? Deus nos dê vida e saúde, nós temos que continuar na luta, atacando o Golias, tacando pedra nele. Então prepara a tua funda, para tu jogar a pedra com a maior força que você tiver. Ou seja, exercite a sua fé no Senhor, de todo o seu coração. Ame o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Faça isso. Então Deus vai te dar força à medida que você se entregar na mão dele. E Jesus Cristo é a nossa pedra. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Jesus Cristo é o nosso general. Jesus Cristo, ele já venceu todas as coisas. Ele disse: tenha coragem. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci. Jesus já venceu. Então, se nós estivermos com Jesus, ele estiver conosco, nós também venceremos os desafios. Deus abençoe e um beijo no seu coração, no coração da sua família. Eu estou orando por vocês. Orem por mim. Em nome de Jesus. Até breve.